Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. Cara, tô sumido dos vídeos, né, rapaziada? Eu acho que vai completar aí uma semana que a gente não faz vídeos longos aqui pro canal, mas eu quero trazer novamente, todo dia, vídeo diário aqui pra gente poder trocar ideia em relação às últimas atualizações do Coringão, né? Do jeito que a gente sempre faz. Peço desculpas aí pela ausência em relação aos vídeos, é que agora eu tô adequando mais os meus horários. Eu tava fazendo live com vocês tarde e tudo mais, só que agora live meio-dia, tudo certinho, bonitinho e os vídeos à noite aqui, tanto vídeo curto quanto vídeo longo, deixar frisado aqui com vocês o cronograma do canal Eu Sou Timão para vocês melhor acompanharem, né? Rapaziada, saiu o adversário do Coringão, hein, mano? Saiu o adversário. Era o que a gente esperava, né? Vamos ser sinceros. Era o que a gente esperava. O Cruzeiro. Mano, o Cruzeiro deu outra taca no Atlético Mineiro, ganhou mais um jogo de 2-0, propriedade, dois jogos, duas vitórias, dois placares iguais, atrocidando aí o seu rival lá de Minas e vem enfrentar o já classificado Sport Clube Corinthians Paulista. Que jogo, hein, mano? Que jogo complicado, que jogo tenso. Vamos para Belo Horizonte. Vocês acham aí que o Corinthians decide em casa, decide fora? Não sabemos ainda, hein, mano? Quero saber a opinião de vocês aí, mas ainda não sabemos. Lembrando a todos vocês, né, que isso vai ser feito através de um sorteio, né? Quem vai ser o mandante do primeiro jogo, quem decide em casa, e é um fato muito importante da gente acompanhar. Ainda não temos data em relação ao sorteio dos mandos de campo, muito pelo fato de que ainda tá rolando jogos da quarta de final. O momento que eu tô gravando esse vídeo, tá no intervalo do Botafogo e Vasco aí, empatando mais uma vez, tá 1-1 nesse momento, 10h27 da noite, e vamos ver quem que vai enfrentar o Fluminense pelas semifinais. Eu acho que vai ser marcado o sorteio para os mandos de campo depois que forem definidas mesmo as equipes classificadas aí para essa fase de semifinal da competição, né, rapaziada? E vamos aguardar, vamos ter tempo, isso é fato, vamos ter tempo para poder se preparar. A semifinal vai ser só no final do ano, no finalzinho da temporada ali, então o Corinthians pode recuperar mais atletas, pode ter outras ponderações aí, se Deus quiser, a gente poder jogar com a nossa força máxima e jogar com propriedade, porque vou ser bem sincero pra vocês, tá, rapaziada? Vou ser bem sincero. Pra mim, quem passar de Corinthians e Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil de 2025. Com todo o respeito ao Fluminense, com todo o respeito a quem passar lá, Botafogo ou Vasco, mas eu acho que eles vêm muito forte nessa competição. Não que os outros não tenham se classificado de uma maneira também contundente, mas eu acho que os números apresentados, a maneira que vem sendo feita as classificações de Corinthians e também do Cruzeiro, fazem com que essas equipes cheguem num nível assim muito forte para essa semifinal, e a gente sabe que quando coloca os âmbitos lá em cima dos seus atletas, eles vão muito fortes aí para uma eventual final, né, rapaziada? Mas vamos aguardar, cara. Será que vamos vingar o Pedrinho, né? O Cruzeiro que foi campeão em 2018 contra o Corinthians, ganhando as duas partidas, né? O primeiro jogo o Cruzeiro ganha por 1-0 com o gol do Thiago Neves de cabeça. Segundo jogo o Cruzeiro sai ganhando com o gol do Robinho, onde aquele zagueiro horroroso do Corinthians, o Léo Santos, quem lembra desse Léo Santos? Perde a bola é rolada pro Barcos, o Barcos bate na trave, volta pro Robinho, que o Robinho que jogava no Porco, né? Acaba fazendo 1-0 pro Cruzeiro. Depois um pênalti bem contestável ali no Ralf, né? Um pênalti bem taus que o pessoal ficou meio naquela, mas na minha opinião foi pênalti, mas foi um pênalti assim que causa divergências até hoje. O lance do pênalti do Ralf, onde o Jadson empatou o jogo, né? E depois no finalzinho o Corinthians ele toma o gol, o segundo gol do Cruzeiro, mas antes disso, pô, tô esquecendo o fato principal, o Corinthians chega a virar o jogo, né, rapaziada? A virar o jogo naquele lance patético, ridículo, assombroso do Dedé, que até hoje paga por tudo que ele fez de encenação naquele lance lá, onde o Jadson acaba de uma maneira virando o corpo assim, acaba batendo no peito do Dedé, mas totalmente sem intenção, o Dedé colocando a mão no rosto, rolando no chão, o Pedrinho fazendo um gol antológico que ficaria registrado, já está registrado nos livros da Copa do Brasil, vamos ser sinceros, mas seria um gol validado aí, onde o Corinthians faria 2-1, e aí a gente tinha um
tal de Cássio no gol, né, rapaziada? Mas infelizmente o gol foi anulado e no final do jogo o De Arrascaeta acabou fazendo 2-1, sagrando o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil daquela oportunidade, né? Mas não é só o Cruzeiro que ganhou título em cima da gente, não. Quem que lembra aí o Campeonato Brasileiro de 98, que também tem que ser ponderado aqui. O Corinthians foi campeão brasileiro em cima do Cruzeiro em 98 e o Corinthians consegue um empate em Minas Gerais por 2-2. O time do Cruzeiro era um time muito bom, cara. Tinham acho que o Miller, o Valdo, o Fábio Júnior. O time do Cruzeiro era um time. O Dida era o goleiro do Cruzeiro, tem que lembrar também, né? O Dida era o goleirão do Cruzeiro naquela oportunidade. E o Corinthians, a gente sabe, né? O Corinthians tinha um timaço, Ricardinho, Marcelinho, o Edilson, mas nenhum desses caras aí, nem Vampeta, nem Rincon, nem nada, foi o nome daquela final. Diney foi o nome daquela final. Tem até vídeo no canal falando em relação a esse jogo memorável, a essa final memorável do Corinthians, porque o Diney foi o cara, rapaziada. O Diney faz o gol lá de empate contra o Cruzeiro. Não, na verdade o Diney eu acho que fez. O Corinthians tava perdendo 2-0. O Diney eu acho que ele fez e depois ele dá o passe pro Marcelinho empatar o jogo. E no segundo jogo o Diney também dá uma assistência e no terceiro jogo o Diney também dá assistência, onde o segundo jogo o Corinthians empata de novo por 1-1 e no segundo jogo com gols de Marcelinho e de Edilson, foi 2 passes do Diney, né, se eu não me engano, e o Corinthians acaba vencendo a equipe do Cruzeiro por 2-0. No terceiro jogo, era sistema de playoffs aí, né? O Corinthians foi campeão brasileiro de 98 naquela oportunidade. Mas, rapaziada, é um jogo complicado, é um jogo que vai ser muito difícil para as duas equipes, tanto para o Cruzeiro quanto para o Corinthians. A gente sabe da qualidade do time do Cruzeiro também, montou um time aí muito forte. O Caio Jorge tá voando no ataque do Cruzeiro e o Corinthians vai ter que tomar muito cuidado, porque o Cruzeiro é um time muito bem treinado, é um time que joga muito compactado, é um time que sabe o que tá fazendo, sabe aonde seu companheiro tá, já dá aquele passe automático. Isso se chama entrosamento. Mas o Corinthians tem totais chances de passar também, se Deus quiser, vai passar. E quarta semifinal seguida, hein, rapaziada? Quarta semifinal seguida, perdemos o título em 22, saímos na semi 23, saímos na semi 24 e agora estamos na semi em 2025 para enfrentar mais uma vez o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Bom, quero trazer outro assunto aqui pra vocês, tá até na capinha do nosso vídeo, em relação ao Yuri Alberto, né, rapaziada? O pessoal já sabe, hoje em dia eu também colaboro lá na Identidade Corintiana e ontem na Zona Mista, o nosso jornalista, né, que é o jornalista de fato, Gustavo Fortes, acabou fazendo uma pergunta pro Fabinho Soldado sobre a porcentagem do Yuri Alberto. É um questionamento que a gente já levantava há muito tempo, né? Muito pelo fato dos últimos dias, né? Em relação ao que aconteceu com o Pedro, em relação o que aconteceu também com o Robert Renan, depois ficamos sabendo da situação do Murilo, e agora a gente ficava se questionando, será que o Corinthians tem 50%? Será que o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto? E a resposta é sim e não. O Fabinho ontem falou pro Gustavo Fortes de uma maneira assim muito cautelosa, né? Eu achei muito cauteloso por parte do Fabinho. O Fabinho deu aquela famosa ensaboada ali. E hoje, né, quinta-feira, o GE acabou publicando uma nota em relação a isso do Yuri Alberto. E o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, porém, o Corinthians, numa futura venda do jogador, tem que dar 10% de comissionamento ao empresário André Cury. Acredito eu que foi essa a negociação feita na renovação do Yuri. O Yuri renovou o contrato esse ano até 2030, né? Justamente foi no dia que teve aquela manifestação em frente ao Parque São Jorge. Muita gente achou um certo ato de politicagem. Eu também, particularmente, eu também achei. Soltar que o Yuri Alberto renovou o contrato bem no meio da manifestação é uma situação que vale a ponderação, né, tropa? Mas eu acho que uma das alegações aí foi o fato de ceder esses 10% de comissionamento. Vou explicar para vocês de uma maneira bem simples aqui como que funcionaria, tá? Vamos lá. Se o Corinthians vendesse o Yuri Alberto por 100 milhões de reais, o Corinthians tem 50%, o Zenit tem 50%. O Corinthians ficaria com 50 milhões e o Zenit ficaria com 50 milhões. Porém, o Corinthians teria que dar 10% desses 50 milhões, ou seja, 5 milhões iria para o André Cury. Então, rapaziada, o Corinthians passa a ter menos a receber do que o Zenit. Por mais que o Corinthians seja dono dos direitos,
tenha 50%, mas financeiramente, de valores falando, o Corinthians tem que passar 10% para o empresário André Cury. Então passa a ter um dinheiro menor do que o Zenit se o Yuri Alberto for negociado no futuro, rapaziada. E a gente sabe, né, que nas janelas de transferência sempre surge alguma coisa aí importante, a gente sempre tá dando uma olhada, porque os clubes europeus e de outras regiões também sempre acabam fazendo sondagens em relação ao Yuri Alberto. Mas, mano, parando pra pensar, né, rapaziada, que situação, mais uma do Corinthians, né, cara, que não consegue se desvincular desses empresários. Até quando o Corinthians vai aceitar tudo que esses caras reivindicam? É tanto rabo preso desse jeito, né, cara? É muito triste, rapaziada. De verdade, é muito triste. Tudo é uma situação que o empresário sempre tá metido no meio e o empresário sempre acaba sendo superior em relação às negociações. O Corinthians sempre acaba tomando taca, né? O Corinthians sempre acaba. É impressionante, na verdade, rapaziada. É impressionante. Mas pelo menos aí o Corinthians, o que tinha dito, né, que era 50% dos direitos econômicos, o Corinthians realmente tem, mas aí vai ter que ceder esse valor de comissionamento. Beleza, rapaziada? Não esquece de deixar o like agora no nosso canal, você que chegou até aqui, fortalece nós no like aí, seu like é extremamente importante. Galera do Hypar, fortalece nós, mano. Ao mesmo tempo, clicou no like, clica em hypar e você já ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma, beleza? Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?